por ingenuidade, né? Talvez por falta de experiência, por ainda não estarmos maduras psiquicamente, afetivamente, por questões familiares, nós mulheres fizemos alguns pactos ao longo do nosso desenvolvimento, né? E esses pactos definem as consequências das nossas escolhas, definem a nossa vida como um todo. A gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue ver. Então, para que a gente possa fazer uma mudança, para que eu possa desfazer os meus pactos infelizes e me dar a possibilidade de fazer novas escolhas, antes de tudo eu preciso identificar, reconhecer, questionar aonde foi que eu fiz então esses pactos. Nesse livro que eu trabalho lá no Grupo das Lobas, a doutora Clarissa diz o seguinte: nós, mulheres, iniciamos a nossa vida, né, fazendo pactos infelizes. E isso geralmente acontece no início da nossa vida. Algumas mulheres ainda na vida adulta continuam fazendo pactos infelizes. Mas isso acontece enquanto mulheres, estamos o que ela chama de entorpecidas psiquicamente, assim, enquanto a gente não está atenta, né? A gente faz pactos sem o conhecimento apropriado. Nós, mulheres, fizemos pactos infelizes quando a gente, ao escolher aquilo que nos atrai, como sendo, por exemplo, a riqueza, ela cede em troca, né, o seu domínio de algumas partes da sua vida e muitas vezes sobre todas as partes. Então é quase como, olha, eu acredito que eu vou entrar nessa relação e aqui eu vou ter então tudo aquilo que eu sonhei. Só que ela não se dá conta que para ela viver tudo isso que ela acredita que ela vai viver, talvez o preço que ela tenha que pagar seja muito alto. Então, por exemplo, no grupo de quarta a gente está trabalhando o conto dos sapatinhos vermelhos. E o conto dos sapatinhos vermelhos conta a história dessa menina, que era uma menina órfã que vivia lá no meio da floresta, assim, sozinha. Ela não tinha pais, ela não tinha roupas, ela se alimentava com aquilo que ela encontrava ali no meio da natureza. Mas ela era feliz com aqueles trapinhos que ela vestia, ela fazia os próprios sapatinhos com um retalho que ela encontrava jogados ali pelo chão, e ela juntava os retalhinhos e fazia os seus próprios sapatinhos. Até que um dia surge diante dela uma linda carruagem dourada. Essa carruagem dourada para na frente dela, abre a porta assim, a hora que abre a porta desce aquele tapete vermelho, uma escada. Imagina uma menina órfã que não tem casa, que vive na rua. Ao olhar aquela carruagem dourada, aquele tapete vermelho, ela fica muito seduzida, né? E às vezes algumas oportunidades, algumas situações, alguns relacionamentos da nossa vida aparecem exatamente assim, como uma carruagem dourada. E aí, dessa carruagem dourada sai uma velha. E essa velha, então, fala para ela: olha, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para entrar na carruagem dourada comigo e vir morar comigo, porque eu vou, então, te oferecer tudo que você não tem. Eu vou te dar, né, uma vida cheia de luxo, riqueza. Tudo que você não tem aqui, então, você vai ter lá. O que você faria? Órfã, vive na rua. Apesar de que ela era muito feliz. Ela fazia os próprios sapatinhos, ela vivia com os recursos da natureza. Mas ela, então, diante daquela proposta irresistível, ela sobe na carruagem. Esse é o que a doutora Clarissa chama do pacto sem o conhecimento. Conhecimento do quê? Do custo, né? Do quanto vai custar essa vida luxuosa. E ela vai. E aí o preço que ela paga é simplesmente ter que entrar nas regras rígidas, né, daquela educação rígida daquela velha, então, que fala: vem cá, então, tá vendo os sapatinhos que você fazia? Lixo, essa roupa, esses trapos que você usa vão ser queimados. A partir de agora você não pode correr, você não pode falar alto, senta com a perna fechada, come com a boca fechada. Não, você não pode brincar na rua porque você vai se sujar. O preço que ela pagou foi a liberdade dela. Ela deixa então de ser uma menina livre, que tem a liberdade de se expressar, de falar, de andar, de correr, deixa de viver livremente. E a doutora Clarissa fala que as mulheres, então, quando chegam nesse lugar, né, quando nós fizemos esses pactos infelizes, a gente deixa de viver livremente e começa a viver falsamente. Então, quando ela perde o domínio, né, quando ela faz um pacto sem o conhecimento dela, né, o que é um pacto infeliz, quando ela compromete a vida dela, a vida, os sonhos, os desejos, a essência, a natureza, a vida criativa dela, né, a vida cheia de paixão, a vida instintiva,
em troca daquilo que está na carruagem dourada, ela está fazendo então um pacto infeliz. E aí ela diz que esse entorpecimento psíquico feminino é um estado próximo do sonambulismo. E ela diz que as mulheres que estão nesse entorpecimento psíquico, que não se dão conta desses pactos infelizes que elas estão fazendo, nesse estado nós andamos, nós comemos, conversamos, amamos, trabalhamos, mas no fundo estamos dormindo. Então a gente está aí no mundo, mas igual um zumbi. E assim nós mulheres seguimos na vida. Às vezes fazendo pactos infelizes, idealizando, fantasiando relações, situações, um futuro, embarcando em roubadas, sem saber o quanto aquilo vai me custar. Então ela diz que essa mulher, assim como a menina, deixa de viver livremente e passa a viver falsamente, fingindo que está tudo bem. Isso acontece quando a mulher então renuncia aos seus instintos, que lhe dizem a hora certa de dizer sim ou não. Então a menina entra na carruagem porque ela ainda não tinha se tornado uma mulher com seus instintos maduros. Ela não tinha cumprido, então, o ciclo desse desenvolvimento psíquico da mulher. Que todas nós nascemos com esse potencial de nos tornarmos essa mulher inteira, essa mulher com seus instintos preservados, essa mulher que tem uma visão e um faro aguçado, né, que tem uma intuição ali falando, olha, presta atenção, essa carruagem é dourada demais, né? Sabe aquela história do santo quando tu vê muita esmola desconfia? A menina ainda era uma menina ingênua, ainda não tinha cumprido esse ciclo do desenvolvimento dela. Então facilmente ela se ilude com uma carruagem dourada, com uma promessa, uma oferta tão tentadora como essa do diabo. Então ela diz, quando a mulher renuncia aos seus instintos, que lhe dizem a hora certa de dizer sim, ou de dizer não, ou de começar, ou de acabar algo, de colocar fim, de botar um ponto final ou não. Essa mulher ou é ingênua, ou ela teve esses instintos muito danificados ao longo da sua vida. Quando ela, então, renuncia aos seus insights, à sua intuição e outros traços dessa natureza selvagem da mulher, né, da sua força, ela se encontra em situações que prometem ouro, mas que acabam, na verdade, gerando dor. Por exemplo, aí ela traz aqui algumas situações. Desistir dos seus sonhos, da sua arte em troca de um casamento, abandonar o sonho de uma vida para ser uma boa esposa, renunciar à própria vocação para viver uma vida que elas acreditam ser mais aceitável, mais plena, mais digna, entrar num casamento ou ter filhos, porque aos olhos da sociedade ou aos olhos dessa família, então assim essa mulher será aceita, mas para isso então ela simplesmente renuncia a quem ela é. Quando isso acontece, ela diz, perdemos a nossa habilidade e sabedoria, nossa visão interior, né? E entramos num estado de sono profundo. Vivemos no que a doutora Clarissa chama de um sonambulismo psíquico. Quando o diabo, então, bate na nossa porta, sonâmbulas, deixamos que ele entre. Pactos infelizes são situações que você acreditou que se continuasse dormindo, sairia ganhando. As mulheres sabem o que isso significa. Então, o que é um pacto infeliz? Um pacto infeliz é tudo aquilo que te priva da tua própria vida. Todas aquelas situações, todas aquelas relações que te privam de ser exatamente quem você é, onde você não pode se expressar, onde você não pode ser, onde a tua voz não tem valor. Esses são pactos infelizes. Então ela diz, pacto infeliz é uma traição ao nosso desenvolvimento. Porque toda vez que a gente faz um pacto infeliz, a gente então é tolhida de se desenvolver. Como é que eu sei que eu fiz um pacto infeliz, Lisandra? Olha para as escolhas que você fez até hoje. Olha para o passado. Porque as nossas escolhas revelam a verdade acerca da nossa vida, acerca da condição que nós hoje vivemos. Olhe para a vida que você tem hoje. Essa vida que você vive hoje. Você vive essa vida livremente ou falsamente? Que escolhas então te trouxeram até aqui? Então essas escolhas revelam a verdade acerca da sua condição de vida. E como é que você chegou até aí? Quais escolhas então você vem fazendo? Quais são os pactos infelizes que você fez lá atrás? E há quanto tempo você está sonâmbula, perambulando pela vida, que nem um zumbi? Então ela diz que para que possamos crescer, a nossa própria natureza instintiva nos força a encarar o fato de que as coisas não são como parecem ser a princípio. Assim, só assim é possível que possamos parar de bater nos muros criados por nós mesmas
e, em vez disso, aprendemos a atravessá-los.